No alvorecer de um tempo imensurável, o planeta Terra era um berço de fúria e promessa. Milhões de anos antes de qualquer criatura que hoje reconhecemos, sua superfície era um caldeirão borbulhante, um reino de contrastes extremos. Vulcões vomitando rios de lava incandescentes rasgavam a crosta terrestre, enquanto uma atmosfera densa, saturada de gases tóxicos, sufocava qualquer vislumbre de serenidade. Os oceanos, ainda jovens e turbulentos, ferviam em perpétua agitação, um caldo primordial onde a própria concepção da vida parecia uma impossibilidade. Contudo, foi neste cenário inóspito, sob pressões e temperaturas inimagináveis, que a vida, essa força motriz incansável, começou sua jornada. Os primeiros sinais eram quase imperceptíveis, minúsculos organismos microscópicos, resilientes como nenhum outro, que flutuavam à deriva nas águas mornas. Eles eram os arquitetos invisíveis, os pioneiros que, através de incontáveis gerações, transformariam a face do planeta. Lentamente, a complexidade foi tecida. Bilhões de anos se passaram, e o que antes eram meras células solitárias evoluíram para formas multicelulares mais elaboradas. Os oceanos, antes vazios, ganharam vida com criaturas marinhas primitivas de formas bizarras e fascinantes. Seres com corpos segmentados, bocas sem mandíbulas e olhos simples nadavam em um balé aquático, cada um lutando por um lugar neste ecossistema em formação. A sobrevivência era uma dança brutal de predação e adaptação, onde apenas os mais aptos, os mais inventivos, conseguiam perpetuar sua linhagem. Mas a vida não se contentava em ser apenas aquática. Impulsionada por uma curiosidade inata e pela busca incessante por novos recursos, ela olhou para a terra firme. Continentes estéreis e rochosos aguardavam. Um desafio monumental. Os primeiros anfíbios e artrópodes, com suas carapaças e guelras adaptadas, foram os desbravadores. Cada passo fora da água era uma conquista, uma superação dos desafios impostos pela gravidade, pela respiração do ar e pela reprodução em um ambiente seco. A locomoção, antes fluida, tornou-se um arrastar pesado, uma luta contínua contra a força invisível que os prendia ao solo. Lentamente, mas com uma determinação inexorável, esses pioneiros começaram a colonizar as vastas extensões sem vida, deixando um rastro verde de vegetação incipiente por onde passavam. Com o tempo, a terra firme floresceu e novos dominadores surgiram. Os répteis primitivos, ancestrais diretos dos dinossauros, iniciaram seu império. Gigantescos répteis marinhos patrulhavam as profundezas, enquanto nos céus, os pterossauros, com suas asas membranosas, cortavam o ar em busca de presas. Na terra, outros répteis de grande porte, com escamas coriáceas e dentes afiados, estabeleciam hierarquias de poder. Era um mundo de predadores e presas, um ciclo implacável de vida e morte que moldava a evolução. A competição por recursos era feroz, cada espécie lutando para garantir sua permanência. No entanto, uma mudança sutil, quase imperceptível, começou a alterar o equilíbrio. O clima, antes estável em sua brutalidade, começou a oscilar. Eventos geológicos massivos, como o movimento lento e inexorável das placas tectônicas, prenunciavam uma era de instabilidade. A luta pela sobrevivência, que já era intensa, atingiu novos patamares. Uma ameaça externa, ainda latente, começava a se formar nas profundezas do tempo, um cataclismo iminente que redefiniria a vida no planeta. A semente da era dos grandes dinossauros, embora ninguém pudesse prever, estava sendo plantada em meio a esse caos primordial. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Aquele cataclismo iminente que se formava nas entranhas do tempo manifestou-se com uma fúria inimaginável. Um evento cataclísmico de proporções globais varreu o planeta,
Talvez um vulcanismo massivo que obscureceu o Sol por décadas, ou uma mudança drástica na composição atmosférica. Não foi um fim, mas um recomeço violento. A escuridão e o frio que se seguiram dizimaram grande parte da vida que havia prosperado, levando à extinção muitas das espécies de répteis primitivos que antes dominavam. Os céus silenciaram, os oceanos empobreceram e a terra firme se tornou um cemitério de gigantes caídos. No entanto, onde havia destruição, a vida encontrou uma oportunidade. O vazio ecológico deixado por essa extinção em massa era um convite para a inovação, um palco para novas formas de vida, mais resilientes e adaptáveis, ascenderem. Foi nesse cenário de renovação que os primeiros dinossauros emergiram. Pequenos e ágeis, eles eram os herdeiros inesperados de um mundo em recuperação. Diferente de seus antecessores mais lentos e desajeitados, esses protodinossauros possuíam uma postura mais ereta, membros adaptados para uma locomoção eficiente e um metabolismo que lhes permitia uma atividade mais constante. Essas vantagens evolutivas, sutis a princípio, tornaram-se a chave para seu sucesso estrondoso. Eles se diversificaram rapidamente, ocupando os nichos ecológicos que antes pertenciam aos répteis primitivos. A seleção natural agia com ferocidade, favorecendo aqueles que podiam caçar com mais eficácia, fugir de predadores com mais agilidade ou se reproduzir em maior número. A dominação dos dinossauros não tardou a se consolidar. Ao longo de milhões de anos, o crescimento exponencial de seu tamanho e variedade transformou a paisagem. De criaturas modestas, eles evoluíram para os seres mais colossais que já pisaram na Terra. Herbívoros gigantes, como os primeiros saurópodes, com seus pescoços longos e corpos maciços, vagavam por florestas exuberantes, devorando toneladas de vegetação. Seus predadores, formidáveis carnívoros com dentes afiados e garras temíveis, como os terópodes, caçavam em bandos ou solitariamente, mantendo o equilíbrio da natureza. Ecossistemas complexos se formaram, onde a interdependência entre as espécies era intrincada. A vida, em sua busca incessante por perpetuação, havia criado um espetáculo de magnificência e terror. Contudo, mesmo em seu auge, o reino dos dinossauros não era um paraíso pacífico. O conflito interno e externo era uma constante. A competição feroz entre diferentes espécies de dinossauros por recursos, território e parceiros era diária. Grandes manadas de herbívoros migravam em busca de alimento, enquanto predadores astutos seguiam seus passos famintos. A luta pela sobrevivência era um espetáculo grandioso e brutal, onde a caça e a reprodução eram as forças motrizes. Pequenas mudanças ambientais, como períodos de seca ou chuvas intensas, geravam tensões adicionais, forçando adaptações rápidas e implacáveis. Cada rugido, cada pegada na lama, era um testemunho da grandiosidade e da ferocidade dessa era. A Terra, durante a Era Mesozoica, tornou-se um reino de dinossauros, majestosos e assustadores. A diversidade de paisagens era vasta, desde florestas densas e úmidas, repletas de samambaias gigantes e coníferas imponentes, até desertos áridos onde apenas os mais resistentes podiam sobreviver. A vida estava em seu esplendor, um mosaico vibrante de cores, sons e formas. Os céus eram patrulhados por pterossauros de envergadura colossal, enquanto os oceanos abrigavam répteis marinhos ainda maiores, caçando em águas profundas. Era um mundo de proporções épicas, onde a força bruta e a astúcia eram as moedas de troca. Mas como a história da vida já havia demonstrado, nada é eterno. Por trás da aparente invencibilidade dos gigantes, uma fragilidade intrínseca se escondia. Longe, nos confins do sistema solar, ou talvez nas profundezas da própria Terra, um presságio sombrio começava a se manifestar. Um evento astronômico distante, uma falha geológica milenar despertando, ou uma combinação de ambos, prenunciava o fim de uma era,
A era dourada dos dinossauros, o auge de sua dominação, estava prestes a enfrentar seu maior desafio, um que nem mesmo os maiores e mais poderosos poderiam superar. O palco estava montado para a próxima grande transformação. O presságio sombrio, que pairava como uma nuvem escura sobre o reino dos dinossauros, materializou-se em um evento cataclísmico de proporções cósmicas. Não foi um despertar geológico lento, mas um golpe súbito e avassalador que viria do céu. A Terra, em seu esplendor mesozoico, estava prestes a testemunhar o maior desafio à vida desde a sua concepção. Um asteroide gigantesco, um mensageiro de destruição vindo das profundezas do espaço, colidiu com o planeta Terra, desencadeando uma série de eventos que reescreveriam a história da vida para sempre. O impacto inicial gerou uma explosão de energia incalculável, vaporizando instantaneamente tudo em seu epicentro. Uma onda de choque massiva varreu o planeta, provocando tsunamis gigantescos que devastaram as costas e terremotos que rasgaram a crosta terrestre. As consequências imediatas foram apocalípticas. Uma nuvem de poeira e detritos subiu à atmosfera, bloqueando a luz solar e mergulhando o mundo em uma escuridão fria. A fotossíntese cessou, as plantas morreram, e a cadeia alimentar, construída sobre os pilares da vegetação, entrou em colapso. Incêndios florestais massivos, iniciados pelo calor do impacto e pelos fragmentos incandescentes, consumiram vastas extensões de terra, transformando ecossistemas vibrantes em cinzas. O caos e a devastação eram globais, sem precedentes. Os céus, antes patrulhados por pterossauros, agora eram um manto de fuligem e morte. A vida, em sua forma mais grandiosa e espetacular, estava sendo testada além de seus limites. Naquele cenário de cataclismo, a luta desesperada pela sobrevivência se desenrolou. Os últimos dias dos grandes dinossauros foram marcados pela agonia e pela extinção gradual. Herbívoros gigantes, outrora soberbos, vagavam famintos e desorientados, seus corpos maciços incapazes de encontrar alimento. Predadores formidáveis, como os terópodes, sucumbiram à fome à medida que suas presas desapareciam. A majestade que os definia transformou-se em desespero. Um a um, os gigantes caíram, seus rugidos finais ecoando em um mundo moribundo. A perda de um mundo dominado por essas criaturas épicas era um testemunho da fragilidade da existência, mesmo para os mais poderosos. Contudo, nas sombras, pequenas criaturas lutavam para se esconder e sobreviver. Os primeiros mamíferos, seres minúsculos e muitas vezes noturnos, que haviam coexistido à margem da era dos dinossauros, encontraram na desgraça dos gigantes uma oportunidade. Eles se abrigavam em tocas subterrâneas, alimentavam-se de insetos ou de restos orgânicos, e sua capacidade de regular a temperatura corporal os protegia do frio glacial. Enquanto os dinossauros pereciam, a vida, através dessas pequenas e resilientes formas, garantia sua continuidade. O impacto emocional da perda de um mundo dominado por gigantes era imenso, mas a resiliência da vida era ainda maior. Lentamente, ao longo de milhões de anos, o planeta Terra começou sua recuperação. A poeira assentou, a luz solar retornou, e a temperatura se estabilizou. A partir das cinzas, novos ecossistemas começaram a surgir. As pequenas espécies que sobreviveram, especialmente os mamíferos, floresceram no vazio deixado para trás. A Terra, um palco em constante mudança, moldado por eventos dramáticos, testemunhou o surgimento de uma nova era. A vida, em sua infinita capacidade de adaptação, estava recomeçando, mais uma vez. O legado oculto da extinção dos dinossauros foi a ascensão dos mamíferos. De seres insignificantes, eles evoluíram para os novos dominadores do planeta. Sua diversidade explodiu, ocupando todos os nichos ecológicos antes preenchidos pelos répteis. A evolução gradual de novas formas de vida, incluindo os primatas,
pavimentou o caminho para o surgimento de uma espécie com a capacidade de questionar e compreender seu próprio passado, a humanidade. Somos o elo final de uma cadeia evolutiva que se estende por bilhões de anos, um testemunho vivo da resiliência da vida. A Terra, um registro de bilhões de anos de evolução e extinção, continua a girar. Sua superfície e seus oceanos guardam as cicatrizes de inúmeros eventos cataclísmicos, mas também as marcas indeléveis da persistência da vida. A resiliência da vida e sua capacidade de se adaptar e recomeçar, mesmo após as maiores adversidades, é a mensagem mais profunda dessa jornada. A conexão entre o passado remoto e o presente da humanidade é inegável. Somos o resultado de um processo cósmico de adaptação e sobrevivência. Assim, a Terra, agora um lar para uma nova era de criaturas, incluindo o espectador, continua sua jornada através do tempo. Compreendemos que somos parte de uma história cósmica maior, uma narrativa de bilhões de anos de existência e transformação. A promessa de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo após as maiores adversidades, é a esperança que ecoa através das eras. O legado dos dinossauros e de tudo o que veio antes nos lembra da nossa própria fragilidade, mas também da nossa parte na perpétua e indomável dança da vida.